Eu acredito que o governo brasileiro deveria ter se antecipado quando anunciou o programa da COP30, anunciado que os povos originários da bacia amazônica, de toda a bacia amazônica, significa 9 países, né, estariam com a segunda presidência da COP30. Se o governo brasileiro tivesse, se a diplomacia brasileira tivesse trabalhado nesse sentido, a gente estaria empoderando a voz dos povos originários e diminuindo os conflitos que estão previstos para acontecer na COP30, porque se os povos indígenas ficarem fora da COP30, se eles ficarem à margem da COP30, nós vamos ter muita discórdia e não vai sair um documento consensual da COP30. A queda de braço que está tendo em torno dessa questão da COP30 é exatamente por isso. Vão promover a conferência em Belém, ao mesmo tempo em que estão pactuando a entrada de uma atividade inadmissível na região do Tapajós, que é a extração de petróleo na margem equatorial, né? Então, isso é um eufemismo, não tem nada de margem equatorial. Tirar petróleo na Amazônia é veneno, não pode. Seria importante que o governo brasileiro, em conjunto com os governos da bacia amazônica, se esforçassem por assegurar uma participação ativa dos povos indígenas da bacia amazônica. É isso que é importante, é uma visão ampla, não essa visão medíocre que está inspirando a agenda da COP30. O senhor sempre tem falado que nós não podemos nos render à narrativa do fim do mundo, porque sonhar é um modo de lutar, sonhar é fundamental. Então, o que os povos indígenas têm a nos ensinar sobre isso? Bom dia, Aline. Olha, essa menção à importância do sonho, ela é importante porque ela nos remete aos povos tradicionais, aos povos originários e também aos povos da diáspora, né? A gente sabe que a matriz cultural africana valoriza muito o sonho e isso está relacionado com a ancestralidade, né? Com a identidade desses povos que se remete a uma cosmovisão onde a vida não é encaixada nessa realidade do cotidiano. Entendem que o cotidiano é uma das representações da realidade. Mas a luta, a resistência, a persistência desses povos em ficar vivo no mundo onde eles são mal recebidos, ele é auxiliado por forças que vêm de outros, outros mundos, que vêm do sonho. No meu caso, na minha experiência cultural e na minha compreensão da vida, nós podemos escapar desse bullying constante da violência colonial exatamente através do sonho. Como diz o Copenau Yanomami, os brancos sonham consigo mesmo. Eles não conseguem sonhar com outras coisas, com o outro. E o Davi Yanomami diz que, na verdade, esse mundo da mercadoria, ele é obsessivo e ele vive pensando em coisas. Ele não pensa nos outros seres humanos e tem dificuldade de pensar também em outros seres não humanos. A floresta, os rios, as paisagens que nós amamos e que nós queremos preservar para a gente viver num mundo saudável, onde a gente tem ar bom para respirar, tem um contato cotidiano com a terra. Esse convívio com a terra, com o pé no chão, é ele que possibilita uma aprendizagem que nós temos necessidade dela, que é pisar suavemente na terra. E isso tem a ver com uma outra cosmovisão, outra maneira de pensar o mundo. No ano passado, o senhor protagonizou um feito histórico ao ser eleito o primeiro indígena na Academia Brasileira de Letras. Para o senhor, o que esse momento representa e também o que representa a sua presença na academia para os povos indígenas do Brasil?
Ah, essa minha passagem pela academia, que foi recente, ela continua gerando muito interesse das pessoas, talvez pelo fato de ser mesmo a novidade de, naquela casa, que é a Casa da Lusofonia, quer dizer, a casa que faz o culto à língua portuguesa, a presença dos povos indígenas com a minha admissão na academia, ela significa uma mudança muito grande, porque ela introduz uma sinfonia de línguas de povos originários no lugar onde a língua portuguesa reinava. Isso cria uma reacomodação das pedras, digamos assim. Eu não vou à academia fazer um elogio da língua portuguesa, porque nós sabemos que, a despeito dela ser a língua também brasileira, ela é a língua da colonização. Reforçar a presença dos povos indígenas nesses espaços, ela eleva, né, a condição desses povos, dessas etnias, a, a um certo equilíbrio no convívio com as outras culturas e com os outros povos que também formam a sociedade brasileira. Eu acho muito importante que as línguas indígenas tenham o espaço que merecem, né? E esse espaço que merecem, ele começa pela difusão dessas línguas nativas que, no Brasil, elas estariam expressando o universo de 305 etnias, quer dizer, são estimadas 270 diferentes línguas, né? Ou derivados de grandes troncos linguísticos como o tupi, né? O caribe, a língua pano, a língua aruaque, a língua G ou macro-G, a qual pertence os Krenak. Esse universo de línguas originárias, ele é muito rico e ele encerra saberes que hoje o mundo precisa desses saberes. E muitas desses conhecimentos, eles não podem ser transmitidos em inglês, em português, francês. Eles são expressos nas línguas originárias porque eles carregam um código, que eu acho que é o código mesmo da memória, da criação do mundo. São povos que conseguem narrar eventos que deram origem à floresta, aos rios. Você mesma já deve ter tido a oportunidade de ler alguns desses textos antigos, ou algumas dessas narrativas, e eu nunca perco a oportunidade de recomendar o livro A Queda do Céu, do Davi Yanomami, que é uma cosmovisão Yanomami, quer dizer, nessas centenas de povos indígenas, a gente já tem uma obra clássica, que é A Queda do Céu, que mesmo lá na academia, ela é reverenciada como uma alta literatura. Então, é importante entender que a minha passagem pela Academia Brasileira de Letras, ela faz parte de uma longa trajetória de defesa e difusão dos direitos, da cultura e do pensamento dos povos originários. No discurso de posse, o senhor ressaltou essa prioridade de dar visibilidade às línguas indígenas e mencionou uma ideia de criar uma biblioteca de línguas indígenas. O senhor pode comentar um pouco sobre essa ideia? Como vai funcionar? Então, Aline, eu me lembro que o eixo da minha comunicação, ao ser recepcionado na ABL, foi exatamente dizer que aquela casa era uma casa da difusão da língua portuguesa e que eu levava junto comigo uma sinfonia de línguas originárias dos nossos povos, que a maioria de tradição oral, é oralidade. O meu discurso foi um discurso sem texto, ele foi feito à maneira das minhas comunicações pela oralidade, e eu anunciei que eu ia criar uma plataforma, Línguas Indígenas, e essa plataforma avançou nesse período, desde que eu tomei posse até agora, na definição da tecnologia que a gente vai ter que acessar para dispor para o público acesso a uma plataforma digital,
onde as pessoas podem postar na sua própria língua nativa narrativas, textos, e nós vamos ter a função de organizar essas informações dentro de uma plataforma digital. A plataforma já tem nome, a plataforma Língua Mãe, e ela já nasce com uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, a minha cadeira é a plataforma de línguas nativas, que tem o nome de Língua Mãe. A gente está trabalhando com essa tecnologia, essas tecnologias que estão disponíveis hoje, para a gente poder fazer o registro das línguas. Não vai ser uma biblioteca, no sentido amplo, porque ela não vai dispor todas as informações acerca das línguas indígenas. Ela vai, principalmente, criar um registro dessa diversidade linguística e disponibilizar acesso para que as pessoas possam ouvir a dicção, ouvir a fonética dessas línguas, entrar em contato com essa diversidade e, se quiserem, a gente encaminha eles para aprofundar o conhecimento deles sobre uma ou outra língua ou sobre todas as línguas que queiram saber. Na verdade, nem o Papa seria capaz de falar todas as línguas nativas do Brasil, né? Os papas costumam ser poliglota, falam 10, 15, 20, 30 línguas, e seria bom que alguns que sucedessem o Francisco pudessem incluir no repertório dele as línguas nativas também daqui da América do Sul, né? Daqui do Brasil. E, apesar de nós sermos um país de uma vasta diversidade linguística, nós também somos um país que reprimiu duramente essa expressão nessas línguas, a ponto de só agora ser admitido que se inclua no registro civil das pessoas indígenas a etnia a que ele pertence. Quer dizer, só agora que eu posso acrescentar no meu registro de nascimento a etnia Krenak. Eu usei um outro dispositivo. Eu relacionei o meu nome com o nome do meu povo desde sempre. Quando eu fiz a minha participação no debate na Constituinte em 87, que resultou na nossa Constituição de 88, que continua valendo, apesar de todo o ataque que essa nossa Constituição sofre constantemente, especialmente no capítulo dos direitos indígenas, ali foi anunciado que aquele jovem tinha um nome e ele tinha um povo. O nome é Ailton e o povo Krenak. Isso já foi uma certa ação de rebeldia dessas línguas que querem se expressar de uma maneira vinculada à sua tradição, à sua memória. Então, eu acredito que alguns de nós sempre valorizaram aquilo que herdaram dos seus ancestrais. E eu acho que isso é muito importante e fico feliz de ver uma juventude imensa. Se você olhar a ATL desse ano, você vai ver que eram crianças, jovens, tinha alguns anciãos, né? O grande ancião que estava presente ali era o nosso chefe Raoni. O Raoni é essa pessoa destacada ao longo da nossa história recente como uma pessoa que inspira a perseverar na cultura, né? E defender os direitos dos povos indígenas de uma maneira intransigente. Para mim, ele é o meu ídolo. E eu fico feliz dele estar entre nós, frequentando a ATL com crianças, com mulheres. Tinha um grande contingente de mulheres, muitas crianças, muitos jovens. Então, eu acredito que são esses jovens, essas crianças, que vão dar continuidade a esse pleito, né, dos povos originários em alcançar reconhecimento na vida brasileira. Nos últimos anos, os povos indígenas conquistaram avanços significativos. Por exemplo, os povos indígenas estão mais presentes em espaços de poder. Hoje nós temos o Ministério dos Povos Indígenas, a FUNAI é liderada por uma indígena também.
Só que, ao mesmo tempo, as demarcações de terras indígenas caminham a passos lentos, muito aquém do esperado, e também o governo federal, inclusive o próprio presidente Lula, tem demonstrado a intenção de avançar com a exploração de petróleo no foco do Rio Amazonas. Como o senhor avalia esse cenário, especialmente no ano em que o Brasil cedia, vai sediar em novembro a COP30, lá em Belém? Olha, Aline, a sua pergunta é muito complexa, porque ela traz a questão da COP30, que só esse tema já mereceria um comentário bem extensivo. Agora, a anterior, a pergunta que introduz, é sobre a relação do Estado brasileiro com os povos indígenas. É como se mordesse e soprasse. Você morde e assopra. Essa expressão ela pode representar bem a ambiguidade de um Estado que, ao mesmo tempo, reconhece a diversidade linguística, estimula aspectos da cultura, promove o acesso dos jovens indígenas às universidades, que se estima que hoje a gente tem em torno de 50 mil indígenas no ensino superior no Brasil, o que é uma verdadeira revolução nos costumes também, porque esses jovens estão saindo das suas aldeias para ir para a Unicamp, para a Universidade de São Carlos, no interior de São Paulo, para ir para universidades, para vir aqui para a UFMG, em Minas Gerais. A UNB tem um grande número de estudantes indígenas, alguns deles já no mestrado ou no doutorado. Então, é muito nova essa inserção das pessoas indígenas amplamente, não uma pessoa ou outra, mas coletivos indígenas em lugares de representação da sociedade onde nós não acessávamos antes. Digamos que até a década de 90 você não ia encontrar esses índices. Agora eles são novidade. Mas, ao mesmo tempo, esses povos estão sendo expulsos dos seus territórios de origem por vários mecanismos, né? Então, a gente podia chamar isso de inclusão, mas ela é uma inclusão excludente, porque ela concede determinados direitos civis, digamos assim, acesso a alguns direitos de política pública, mas o essencial para os povos indígenas são os seus territórios. Os nossos parentes Munduruku, os Kaiowá, os parentes Kayapó, os Yanomami, eles estão toda hora mostrando as agressões e os ataques que os seus territórios estão sofrendo pelo garimpo, pela invasão do agronegócio, pela predação e uma política de Estado que promove também infraestruturas como essa que a Alessandra Corap, do povo Munduruku, denuncia, dizendo ao ministro Gilmar Mendes que ele não pode negociar os direitos territoriais do povo indígena. Denuncio essa tentativa de contrariar o princípio da Constituição e fazer uma média com a história do marco temporal. Então, isso me anima também, porque mostra que os povos indígenas não vão aceitar facilmente essa orientação que o Estado brasileiro tenta impor à vida dos povos indígenas, que é direitos civis em troca dos territórios. Parece que é isso que está sendo proposto. E nós não aceitamos. Isso é uma absurda interpretação do direito congênito, que é o direito dos povos que nasceram aqui, são originários daqui, e esses direitos são inegociáveis. Inclusive, na nossa Constituição, no artigo 231, diz que o usufruto desses territórios é exclusivo aos indígenas, quer dizer, eles não podem ser compartilhados com garimpo, mineração, agronegócio e outros empreendimentos, seja do governo, né? O governo deve licenciar as suas atividades quando elas incidirem sobre territórios indígenas. A queda de braço que está tendo em torno dessa questão da COP30 é exatamente por isso. Vão promover a conferência em Belém, ao mesmo tempo em que estão pactuando a entrada de uma atividade inadmissível na região do Tapajós, que é
a extração de petróleo na margem equatorial, né? Então, isso é um eufemismo, não tem nada de margem equatorial. Tirar petróleo na Amazônia é veneno, não pode. Uma das pautas do acampamento Terra Livre foi justamente reivindicar o protagonismo dos povos indígenas na COP30. As lideranças indígenas dizem que não tem como falar de COP30 sem a participação dos indígenas, né? Como o senhor avalia esse movimento? Eu acredito que o governo brasileiro deveria ter se antecipado, quando anunciou o programa da COP30, anunciado que os povos originários da bacia amazônica, de toda a bacia amazônica, significa 9 países, né, estariam com a segunda presidência da COP30. Se o governo brasileiro se a diplomacia brasileira tivesse trabalhado nesse sentido, a gente estaria empoderando a voz dos povos originários e diminuindo os conflitos que estão previstos para acontecer na COP30, porque se os povos indígenas ficarem fora da COP30, se eles ficarem à margem da COP30, nós vamos ter muita discórdia e não vai sair um documento consensual da COP30. É uma pena que, além de todos os outros prejuízos, né, tem grandes governos do mundo que não virão para a COP30. Os Estados Unidos estão sabotando essa conferência. E tem outros países europeus também que eu acho que estão no mesmo marco, né? Se essa questão da COP30 já vai tão minada pelas relações internacionais, seria importante que o governo brasileiro, em conjunto com os governos da Bacia Amazônica, se esforçassem por assegurar uma participação ativa dos povos indígenas da Bacia Amazônica. Não precisa ser assento para todos os povos indígenas do país inteiro, né? De repente, a representação dos povos da Amazônia vão assegurar que as vozes indígenas plurais da América do Sul estejam no debate. É isso que é importante, é uma visão ampla, não essa visão medíocre que está inspirando a agenda da COP30. Mudando um pouco de assunto, recentemente o Tribunal da Sexta Região, em Belo Horizonte, condenou o Estado brasileiro pelas violações cometidas contra o povo Krenak durante a ditadura militar. Como o senhor avalia essa decisão e quais memórias o senhor tem desse período? Como foi crescer nesse momento no país? Aline, essa decisão, ela retorna a uma decisão que já foi tomada e já foi anunciada cerca de, 4, 5 anos atrás, e que não teve nenhuma consequência, porque tentaram embargar a execução dessa ação favorável ao povo Krenak. Agora, foi reafirmado que é para se cumprir a decisão do STF com relação ao período da ditadura e os danos físicos, os danos psicológicos, os danos materiais e imateriais que a ditadura causou à vida desses povos. Além dos Krenaks, outras pessoas de outras etnias, também os nossos irmãos Machacali, que são nossos vizinhos do Vale do Mucuri, eles também sofreram a violência da ditadura militar nas suas vidas, destroçando as suas organizações tradicionais, e isso está relatado, inclusive, num filme feito por um indígena Machacali, e esse filme tem o título de GRIM. GRIM é Guarda Rural Indígena. É um filme muito interessante, porque ele é, ao mesmo tempo, um documentário, mas ele é também um manifesto que os Machacali trazem de memória o período em que eles foram forçados a se tornar uma milícia, sob o comando de um militar daqui de Minas Gerais, um capitão, que foi condenado por essa ação pela prática de genocídio. No entanto,
ele morreu velhinho e não sofreu nenhuma penalidade. Provavelmente tem algum herdeiro dele recebendo, inclusive, o soldo, porque os militares eles fazem essas aberrações, depois eles saem de cena e seus filhos e filhas continuam tendo benefícios pecuniários, né? Eles continuam recebendo dinheiro, aposentadorias de gente que causou tanto dano vivendo às custas do povo brasileiro, vivendo às custas do dinheiro público. Então, assim, é uma vergonha. Quem não teve benefício nenhum com essas decisões até agora foram as famílias indígenas, seja os Krenak, ou os Machacali, ou os outros parentes que tiveram que receber o reformatório Krenak lá em Carmésia, onde atualmente é a Fazenda Guarani, uma terra indígena habitada pelos Pataxó. Então, tem vários povos que foram afetados violentamente por essa experiência aqui em Minas Gerais, no período da ditadura, e é por isso que algumas pessoas reclamam que se cria uma comissão indígena para rever os crimes da ditadura contra povos indígenas, diferente daquele relatório da Comissão da Verdade, né? Então, seria criar uma comissão para buscar especificar quais foram os atos de abuso praticado contra pessoas indígenas, contra etnias, contra povos indígenas durante a ditadura. Eu não sei se a gente vai avançar para essa conquista. Tomara que sim. E como foi a sua infância nesse período? Assim, quais memórias o senhor tem dos seus pais, dos seus avós, durante a ditadura militar, dessas violações todas sofridas do seu povo? Olha, se você perguntar a qualquer pessoa que tem mais de 60 anos e que sobreviveu, você vai ouvir relatos de trauma, né? De ver seus parentes sendo espancados, expulsos, presos, ameaçados, perseguidos. E isso deixa uma marca muito grande, uma marca indelével no espírito das pessoas. É impossível alguém passar por uma experiência tão ruim e continuar vivendo bem, né? A ideia do bem viver com tanto trauma, é quase que algo impossível. Mas a gente tem que se esforçar para superar esses tempos de sofrimento e de violência. E é interessante a gente ver que outros povos também, em outras regiões do planeta, passam por privação, alguns têm seus territórios destruídos, totalmente devastados. Hoje o Brasil já recebe refugiados de vários lugares do mundo. Esses refugiados que chegam aqui é porque eles estão sofrendo a perda dos seus direitos nos seus territórios de origem. Por isso que me preocupa essa tentativa do Estado brasileiro de expropriar os territórios indígenas. Isso é o primeiro passo para jogar a gente numa condição de refugiados. Às vezes eu digo que eu cresci como um refugiado dentro do meu próprio país. A última pergunta que eu tenho para o senhor é sobre o Dia dos Povos Indígenas. Qual o significado e a importância dessa data e qual mensagem o senhor gostaria de deixar para a sociedade nessa data? Bom, a gente conseguiu também melhorar bastante a compreensão do que significa o 19 de abril. Antes ele era sumariamente celebrado como o Dia do Índio, como o Dia da Árvore, o Dia da Bandeira, Dia de Coisas, né? E durante muito tempo isso serviu como escárnio, né? Coisas como Baby Consuelo cantando todo dia, Dia de Índio, ou a Xuxa brincando na Semana dos Povos Indígenas, pintando as carinhas das crianças e botando aquelas orelhinhas de coelho neles, ou fazendo tendas de índios americanos. Quer dizer, era uma generalidade, era um índio genérico que era comemorado no dia 19 de abril. Impressionante que esse equívoco permaneceu na história até outro dia, e agora a gente conseguiu transmutar o sentido desse dia, porque ele é o dia da luta e resistência dos povos originários. E a diversidade étnica, ela se afirma a partir desses eventos que, historicamente,
representavam quase que uma vergonha. Ao invés de celebrar, ele era um dia de envergonhamento. Agora eu acho que a gente está começando a construir esse lugar de celebrar a nossa diversidade a partir de lutas, são lutas sociais. Então, a APL, que foi atacada pela polícia do Congresso e pela polícia do Distrito Federal, o que envergonha o governador e envergonha também a sociedade brasiliense, de permitir que as suas polícias atuem de uma maneira tão brutal contra mulheres e crianças indígenas que levaram gás de pimenta no rosto enquanto caminhavam pacificamente na capital do nosso país. Eu preferia não falar isso numa matéria que vai celebrar o Dia dos Povos Indígenas, mas a gente não pode deixar passar em branco a violência policial que tomou conta das ruas de Brasília para impedir o livre exercício da manifestação indígena. Essa mesma polícia que recebeu de braços abertos o pessoal que foi invadir Brasília no dia 8 de janeiro, no dia da posse do presidente, ou na semana da posse do presidente. Então, a mesma polícia que abraça os bolsonaristas joga pimenta no rosto de crianças e mulheres indígenas. Será que é essa polícia que Brasília quer ter? O senhor tem algo mais a acrescentar? Eu queria dizer, então, viva essa nova configuração de mundo, de tempo, em que nós podemos celebrar o Dia dos Povos Originários, o Dia dos Povos Indígenas, no 19 de abril, que passa a ser uma data relevante por isso. Viva!